pessoal, então primeiramente vamos filmar um pouquinho aqui o amendoim OL3 e contar um pouquinho a história do clima até esse dia de hoje aqui, pessoal. Bom, pessoal, o clima esse ano tá muito ruim de chuva. O negócio foi ficar bom praticamente com 2 semanas para cá, mas até o momento ali estava com um sol de quase 40 graus e falta de chuva. O mês de dezembro inteirinho passou aí praticamente com 3 chuvas, 2 chuvas no começo do mês e uma chuva ali um pouquinho antes do Natal. E entre esse meio termo aí, o tempo é com 40 graus praticamente aí todo o dia. Então, pessoal, o amendoim estava bem feio assim até esses dias atrás. Agora que ele começou a crescer e está fechando linha. Linha de plantio, pessoal, mais ou menos eu plantei com 85 centímetros de plantio aqui. Eu não cheguei no 90, deixei um pouquinho menos por causa da largura do trator, senão ia ficar muito perto aqui do pneu. Então deixei com 85 centímetros de plantio. E também, pessoal, com relação às pragas também estavam incomodando pra caramba. Você fazia aplicação, o sol estava muito quente, o tempo mudava para chuva, não chovia, então estava bem complicado. Agora que foi sair umas folhas bonitas assim, bem lisinhas assim, sem furo. Tinha bastante lagarto enchendo a paciência aqui na lavoura. Esse amendoim aqui, pessoal, como vocês viram no começo da filmagem, e andando aqui com a câmera, lá para baixo estava bem mais bonito, devido a ser um pouco mais úmido do que essa parte de cima aqui. Mas enfim, pessoal, eu arranquei um pé, acho que foi daqui ou outro lugar, tá ali na frente que eu vou mostrar para vocês em relação ao amendoim vermelho. Mas enfim. Bom, pessoal, então essas partes de furo aqui, é a lagarta enchendo a paciência aqui. As folhas, pessoal, que tem essas manchinhas brancas, devido à aplicação de fungicida, que eu apliquei com segurança, ou melhor dizendo, antecipado por segurança, melhor dizendo, com relação à pinta preta e as manchas de folha. Então, já fiz aplicação já de acho que foi 2 vezes que eu fiz aplicação de fungicida nele. Então, por enquanto, está ok a parte de baixo lá. E essas manchinhas brancas aí, ó, é o Daconil que eu andei aplicando. E também fiz uma aplicação junto com o Daconil de Amistar Top no amendoim. Então, só para vocês se situarem com relação a isso. Daí, pessoal, as ramas estão chegando aqui agora, nesse ponto aqui, no meio da rua. E é dessa forma que ele está aí. Tá florando, bonitinho, não sei o que. Já tem umas vagens até grandes que foram as primeiras que saíram lá algumas semanas atrás. Então, essa é a situação dele nesse momento. Era para estar bem mais bonito se não fosse o tempo, mas perante o clima está ok. Daí, pessoal, depois eu mostro aqui. Vamos aqui no amendoim tatu vermelho. Só lembrando que esse amendoim aqui, tatu vermelho, pessoal, ele tem um ciclo de 100 dias, mais ou menos 90, 100 dias, depende de como está o tempo, a chuva, enfim. E aquele ali tem um ciclo de 130 dias, mais ou menos. Então, só para vocês terem ideia, primeira vez que eu planto aquele amendoim ali. Então, uma área de teste nossa aí. Vocês vão ver mais para frente qual será a produção, enfim, daí por diante. Depois faço uma conta bem certinho para vocês verem. Enfim, pessoal, daí, esse daqui é o amendoim tatu vermelho. Também plantou no mesmo dia praticamente. Ele tem um porte bem alto assim, ó, ele vai crescer aí praticamente um pouco mais do que a altura do joelho aqui, cerca de uns 3 palmos de altura. Isso que o tempo tá ruim, senão ele crescia bem mais. E daí, pessoal, esse ano o plantio foi um pouquinho mais largo. Eu sempre usava plantio de 60 nas 2 ruas do meio do rastro trator. E entre o rastro eu usava 80. Esse ano eu mudei um pouquinho, aumentei para 70 ali no meio. E aqui no rastro deve estar perto de 80. Então fica um pouco mais largo devido, na hora da colheita, não fica muito próximo do pneu. Você arranca a rua com a máquina e depois vem colhendo, aí fica enchendo a paciência. Mas enfim. Daí, pessoal, ele já é um porte em pé. Algumas ramas caem aí, que é normal. Vai dar alguma vagem, mas não terá proveito. O principal dele é ali, ó. Ali debaixo do pé. Ó, tudo isso aqui é vagem. Já arranquei o pé ali e vou mostrar para vocês a diferença entre um e o outro. Com relação, pessoal, à aplicação, eu acho que eu já fiz 4 aplicações esse ano já no amendoim. Tá bem mais do que as outras vezes que eu fazia. Aqui eu estou usando praticamente aí controle de inseto. Eu usei Metomil, usei Caratezeon. Usei também uma vez o Durivo, se eu não estiver enganado. E também o óleo de Nim, que eu sempre coloco no meio da aplicação, que é bacana para repelir inseto. Quando não apliquei o fungicida, eu coloquei também extrato pirolenhoso na aplicação. E
também melaço de cana. E também alguns adubos foliares que eu coloco a base de molibdênio no meio da aplicação também. Mas enfim, pessoal, no geral é isso. Então, pessoal, quando vocês vão arrancar os dois pés de amendoim aqui, as duas variedades, melhor dizendo, então, esse é o amendoim vermelho e esse é o amendoim OL3. O vermelho, nesse estágio dele aqui, ele está com bastante vagem, porque ele é o ciclo bem mais curto mesmo. Então já tem bastante vagem no pé aqui formando. Nesse daqui, pessoal, a gente vai ter as vagens que saíram primeiro aqui no início aqui aqui próximo das raízes do amendoim. E conforme vai indo para fora do pé, tem as vagens que estão mais novinhas aqui, que estão saindo ainda, que está florando. Enfim, eu nunca plantei dele, mas pelo que eu já vi dele e pesquisei, no geral é isso. Então, ó, tem as vagens pequenas aqui, ele vai florando e vai saindo mais vagens no entorno aqui da rama do amendoim. A primeira vagem que ele soltou, já tem aqui uma formaçãozinha aqui de grão internamente aqui. Entre um e o outro, pessoal, o grão, esse só forma 2 grãos por vagem. Esse daqui, no geral, forma 3 e até 4. Só para vocês terem ideia. Aqui, ó, a formação dos nódulos da raiz aqui, pessoal, de formação de nitrogênio aqui na planta, que é o que fixa o nitrogênio no solo também. Essas bolinhas aqui, vamos ver se a câmera pega. Bom, a câmera não quer ajudar, vamos ver se isso, agora pegou um pouquinho. Todas essas bolinhas de fixação de nitrogênio na planta e no solo. Aqui também, mesma coisa. Só lembrando, pessoal, eu fiz a aplicação de calcário certinho, correção de solo, enfim, tá do jeito que teria que estar para o amendoim. A adubação, pessoal, desse amendoim aqui, eu usei 4,14,8, porém, temos um pedacinho aqui com 4,30,10 de aplicação. Poder fazer um teste, depois eu calculo a produção que vai dar em relação à rua aí, para vocês terem uma ideia. O L13 está com adubo 4,30,10. Nesse daqui, vamos supor, eu usei... Quer dizer, nesse daqui eu usei mais ou menos... vamos recapitular um pouquinho aqui a conta. Eu acho que foi 200 kg por hectare, que seria 500 por alqueire, mais ou menos. Porém, a dose era para ser um pouquinho maior. O que eu fiz depois, pessoal? Peguei uma carrelinha de jogar adubo em linha. Igual que eu já joguei adubo no milho algumas vezes, que taca adubo, tem 2 caninhos assim, a carrelinha é 20 kg de adubo. Você abre a distribuição, ele joga um adubo, 2 linhas de adubo. Uma para cá, outra para lá. Enfim, eu apliquei mais uma certa quantidade de adubo nessa lavoura aqui, que seria em torno de uns, mais ou menos, mais uns quase 70 kg por hectare. Então aumentei um pouquinho a dose do adubo do amendoim. Eu fiz ele com cerca de 1 mês de idade, essa aplicação, por garantia, poder ficar uma adubação mais certinha, porque eu, na minha opinião, achei que faltaria um pouco mais de adubo para ele. Mas enfim, só para ter uma base aqui. E esse daqui, pessoal, tá com 200 kg por hectare de 4,14,8 aqui na lavoura. Lógico que a aplicação, pessoal, depende do tipo do solo de cada um aí, então isso varia bastante. Aqui já fiz correção de solo bastante vezes, fiz nada de solo, então tem um histórico mais ou menos aí de como que é esse solo aqui. Enfim, então tá aqui o amendoim vermelho tatu e está aqui o amendoim OL3. Outra coisa diferente, então um cresce porte em pé e o outro porte rasteiro. A raminha desse é mais fina, o outro raminha um pouco mais espessa. Então, no geral, é isso. Daí mais para frente eu faço outro vídeo mostrando os estágios da cultura mais para frente, para vocês irem vendo. Só lembrando, 130 dias e 90, 100 dias, mais ou menos. Em teoria, esse daqui tem uma produção bem maior do que o outro. Daí faremos uma comparação de gasto entre um e o outro e a produção de um e o outro. E isso lá para frente, lá depois de março, a gente faz certinho essas contas aí. Porque em teoria, esse daqui para poder madurar na última semana de março para 1º de abril, e esse daqui vai ser na última semana de fevereiro para 1º de março. Então, no geral é isso. E é isso aí. Então vamos continuar para a lavoura ali para cima, para vocês verem como que ela está em relação ao porte. Lá para cima está um pouco menor. Só lembrando com relação à chuva, pessoal, ontem de noite choveu 40 milímetros, semana passada no sábado choveu 45 e domingo 40.
Então de uma semana e meia pra cá que o negócio ficou bom. Assim que choveu, que umedeceu bem fundo o solo. E é isso aí. Bom, pessoal, avançando um pouco mais adiante aqui na lavoura, na parte mais para cima, daí também tá assim o amendoim. Aqui nessa parte aqui, ó, um ponto aí para frente seria o milho safrinha, que vocês viram no vídeo aí no canal alguns meses atrás. E um certo ponto para baixo aqui seria aquele milho que eu colhi em abril, a Grosseries lá. Porém, depois que eu colhi o milho, eu apliquei aqui nessa área aqui, aquele mix de cobertura, aquelas sementes de cobertura de solo de inverno. Tinha nabo, centeio, aveia, enfim, aquele monte de coisa lá. Porém, como choveu só uma vez sobre o mix de cobertura, quando eu plantei ele nasceu bem pequenininho, não foi lá aquelas coisas. Porém, o amendoim aqui eu percebi que mesmo lá, quando estava o tempo ruim de chuva, ele estava um pouquinho maior do que a outra parte, que era o milho safrinha. Então tem uma diferença. O pé parece estar um pouco maior também, eu não sei se é só impressão minha, mas enfim. E as vagens, também pelo que eu percebi, parece que tinham vagens um pouquinho antes do que o outro, assim, vagem mais formada. Mas claro que assim a confirmação vem depois que a gente colher o amendoim. Mas no geral é isso. Eu vou até andar um pouco para frente, pessoal, para vocês verem uma visão assim mais corrida da rua da lavoura. De vez em quando, pessoal, tem uma abertura no meio da lavoura aqui, uma parte que não fechou ainda, devido na hora do plantio aqui, talvez eu dou uma bobeada na direção do trator, ficava um pouquinho mais distante. Mas enfim. Daí, ó, ainda estamos sobre a área que era o milho Grosseries em abril, quando foi colhido. Desse ponto pra cá, era um carreador, que tinha uma divisão entre o milho Grosseries e o milho safrinha, lá o Latina Seeds. Então tinha um carregador aqui que passava um trator e pouco de largura. Aí daí depois volta a lavoura do milho safrinha. Então assim, o pé do amendoim, na minha opinião, ali está um pouquinho mais bonito do que essa parte aqui. Hoje a gente consegue pegar aqui um pé de amendoim assim num porte bonito e também arrancar para vocês verem as vagens dele. Sim, na minha opinião parece que tem uma diferencinha assim, talvez tenha um pouquinho menos de vagem, mas lá pra frente a gente fica sabendo se é isso ou não. Esse amendoim aqui, pessoal, vocês não precisam ficar muito assustados. Ah, tá com folha picada, ah, tá com a folha meio feia, não sei o que. Esse amendoim, como ele cresce num porte mais alto, ele tem bem mais folha e escadinha. Normalmente as folhas de cima acabam ficando mais bonitas do que as de baixo. Quer dizer, as intermediárias, as de baixo que são as primeiras, são até bonitas. A do meio ali, que talvez pegue um tempo ruim de chuva, igual aconteceu esses dias atrás aí, e praga, enfim, daí fica meio que afetado. Só pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo pegar meio que uma base assim, mais ou menos. Então ali embaixo tá as folhas, quando ele nasceu, quando ele tava formando. Depois, ó, desse ponto aqui tinha umas folhas bonitinhas. Nesse ponto aqui, ó, vocês podem ver que a lagarta deu uma furadinha boa aqui, ó. Metralhou a folha, também tem um pouco de trips também, que engrugiu a folha. E agora, por fim, as folhas que saíram por último aqui, que está sendo um pouco mais bonita. Mas não precisa se preocupar assim muito com essa padrão de folha. O outro amendoim eu creio que seja mais... o amendoim lá, o L3, tem que ser um pouco mais cuidadoso com relação a isso. Esse daqui já é um amendoim mais naturalzão, assim como a gente diz, né? Então já teve lavoura assim com a folha bem mais feia, assim, engrugida, horrorosa, como se diz, né? Porém produziu bem. Aqui esse ele saiu meio ralão, meio aberto assim. Normalmente quando ele dá um tempo bom de chuva, que a lavoura nasce certinho assim, a rua bonitinha, sem muita falha, ele fica um porte mais retinho. Ele fica meio como se fosse um arbusto, assim como se diz. Mas enfim, depois a gente vai ver o tanto que vai dar essa lavoura. Aqui pra cima, pessoal, a gente vai subindo aqui o nível da lavoura.
Na última curva ali foi a parte que ficou mais feia, na minha opinião. O pé bem menor. Vocês podem ver aqui na câmera, tá pegando até bem aqui. É o pé um pouco mais baixo, assim, bem mais aberto assim. Então tem uma diferença até boa em relação ao primeiro lá embaixo que vocês viram. Tenta pegar um pé assim mais ou menos, pra vocês verem aqui se tem vagem. O dia que eu arranquei, pessoal, um pé assim de atrás tinha bem menos vagem que lá embaixo, bem mais novinha a vagem. Olha lá, isso mesmo, a diferença, bem mais novinha. Porque na minha opinião, essa parte aqui ele sofreu mais com o clima. Eu não sei porquê, se deve ser, não sei se é porque é mais alto, sei lá eu. Mas lá pra frente que o solo tende a ficar um pouco mais argiloso, porque aqui o começo é mais arenoso. Aquelas pontas mais argilosas, ele ficou bem menor o tamanho do pé. Não sei se muda a cor do solo e o solo esquenta mais com o sol, tem esses porém também. Mas pessoal, no geral é isso. Já falei pra caramba já. Daqui a pouquinho dá 20 minutos de vídeo tranquilo. Eu ia filmar a lavoura por fora, mas vamos aqui por dentro. Assim também, pessoal, esse lugar aqui ele sempre teve essa questão de crescer o amendoim um pouco menos. Mesmo tempo bom de chuva, sempre cresce um pouco menos. Porém, entretanto, no milho safrinha, vocês vão lembrar que essa parte aqui foi a parte que deu mais milho. Toda vez é assim. Você planta algum milho aqui no safrinha, sempre cresce um monte a mais do que a parte de baixo. Tem essa questão. Não sei se interfere na ventilação do terreno, a cor do solo se interfere, enfim, tem essas questões aí. Mas no geral sempre foi assim. E aqui, pessoal, teve um bico de área que eu não plantei, porque ia ficar um biquinho com um monte de rua curta. E eu peguei a plantadeira e mandei milho aí. Então esse milho tá com cerca de, sei lá, 50 dias mais ou menos, tá pendulando. Porque ia ficar esse bico aí enchendo de mato, um monte de porcaria, então tá aqui o milho aí. Esse milho, pessoal, é o milho do safrinha que eu plantei. Lá o Latina Seed 581 lá. As aplicações eu fiz junto com o amendoim, aplicação de defensivo nele. Acho que eu fiz três aplicações de defensivo nele, junto com o amendoim. E depois, por fim, uma cobertura de somente ureia. Não tinha 25-20 ali em casa, joguei ureia de carriolinha nele. E o adubo de plantio 4,14,8. Convertendo a dose para 1 hectare, é como se fosse 400 kg por hectare de adubo. Mas tá aí, ó. O pé eu achei um pouco mais fino, logicamente que ele pegou um clima diferente do restante do outro milho que eu plantei lá em cima, o milho verão, que vocês viram no outro vídeo do canal. Mas tá aí. Também a gente depois faz um vídeo para vocês verem aí o milho mais para frente. Então é um biquinho pequeno, pessoal. O biquinho vai dar, se fosse converter esse bico em metros quadrados, daria equivalente aí a... Não daria 2.000 direito, daria 1.500 e alguma coisa. Mas, no geral, pessoal, a lavoura do amendoim foi o que vocês viram ali no vídeo. Então, pessoal, eu espero que o clima continue assim de agora para frente. Porque agora é uma parte importante, o amendoim com grão, com vagem formando. Ele consome uma água, assim, absurda, como se diz. Até o crescimento, assim, se for uma chuva distribuída, ele passa com pouca chuva. Para vocês terem ideia, vamos supor, plantei o amendoim, deu uma chuva ali no fim de novembro, dezembro passou com 3 chuvas, sendo que no total acumulado, as duas primeiras do dia 1, 2 de dezembro, foi aí 50 e alguma coisa, quase 60, e a do fim do mês, lá do dia 23, lá perto do Natal, foi 30 e alguma coisa. Então foi quase 90 e poucos milímetros de chuva nesses 30 dias. Depois de janeiro agora tá ruim de chuva até o dia 10 aí praticamente. Tava chuvinha de 10, 20, mas o sol tava muito seco. Daí agora que afirmou a chuva. Então o amendoim não chegou a murchar, ficou com o crescimento meio parado, meio quietinho. Mas a questão foi o sol. Se não fosse o sol quente, ele tava muito maior do que está nesse momento aí. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui com esse vídeo do canal. Eu estou indo aqui agora para a lavoura do milho verão, que farei um vídeo para vocês verem agora nesse momento. Ele está com cerca de
Hoje está indo para 78 dias, 79 dias mais ou menos. Daí, vou gravar esse vídeo para vocês também. No caso, será um outro vídeo no canal, para vocês verem o milho nesse momento. Daí também explicarei os motivos lá de como está a lavoura, quanto que choveu. Enfim, pessoal, então vou ficando por aqui com esse vídeo. Então qualquer sugestão, dúvida aí, põe nos comentários. E o que estiver no meu alcance, eu respondo para vocês. Isso aí, pessoal, até mais, valeu e fui!